No seu primeiro dia como cuidador numa casa nova, você nem entrou ainda pela porta e a família já começou a te avaliar. E alguns erros pequenos e bobos podem te fazer perder a confiança dessa família antes mesmo de você começar. Esse vídeo não é apenas para cuidadores que estão começando o primeiro plantão na carreira, mas para você também que é cuidador experiente, que já está há um tempo nessa jornada, mas que está trocando de casa, às vezes está saindo de um plantão que você está mais habituado com essa família e está indo para um novo que você nunca trabalhou. Então qualquer mudança representa uma novidade. E se você está vivendo esse momento, certamente esse vídeo vai ser essencial para você. Porque acredita em mim, pessoal, uma primeira boa impressão pode definir a sua jornada dali para frente. Assim como se a sua primeira impressão for péssima para a família, isso pode dificultar muito a sua vida ou fechar portas naquele lugar. Rafael, mas por que o primeiro dia é tão importante assim? Pensa aqui comigo, pessoal. A família tá nervosa. O idoso, muitas vezes, ele tá resistente. E você vai estar sendo testado o tempo todo, mesmo que ninguém diga isso. Você pode ser tecnicamente excelente, ter muita experiência, ser uma pessoa altamente capaz. Mas cuidar não é só sobre técnica. É também sobre como você se apresenta, como você se comunica, como você se movimenta e também como se posiciona. É aqui que você constrói o que a gente chama aqui na Vivaz de capital de confiança. É o quanto que aquela família confia em você. No início, seu capital é baixinho, só que ele pode começar já com um saldo positivo. Ou você pode começar no saldo negativo para ter que reverter esse jogo e ir crescendo aos poucos. O ideal é que você aumente ao longo dessa jornada, ao longo desse relacionamento, o seu capital de confiança com a família para ganhar créditos com ele. Então eu separei 7 erros que são muito sutis e que podem estar custando a sua credibilidade, que podem te custar muito caro. Primeiro erro, chegar no horário ou atrasado causa uma má impressão. Rafael, chegar no horário causa má impressão? Isso, chegar no horário causa má impressão. Se você tem um plantão que começa às 8 da manhã, se você chega às 8, você está causando uma má impressão porque às 8 você já está atrasado. A verdade é o seguinte, se você é cuidador, você pega às 8 horas, por exemplo, no trabalho, você precisa chegar com um pouco de antecedência para você se organizar para aquele atendimento. O que é se organizar para esse atendimento? Você vai precisar trocar de roupa, você vai precisar se preparar, você vai precisar ir no banheiro, se higienizar porque você veio da rua, você vai precisar entender o que aconteceu antes de você chegar, então pegar uma passagem de plantão, seja com seu colega de trabalho, seja com algum familiar. Então chegar no horário que você tem que assumir o plantão, isso já te coloca numa posição de atraso. E um atraso, ele nunca é bem visto pelo contratante, por família nenhuma. Mesmo que você não tenha uma subordinação direta, mesmo que você não seja CLT e tenha que bater religiosamente ponto, mesmo que você seja uma profissional autônoma que gerencia a própria agenda. Entenda uma coisa, ninguém gosta de atraso, porque atraso é um sinal de desrespeito com a agenda das pessoas, é um sinal de desrespeito com o próximo. Então a discussão aqui não é se eu posso atrasar, não posso, é legal, não é legal, a questão não é essa. A questão toda é qual imagem que você quer passar, de alguém que se importa com aquelas pessoas que estão ali e de alguém profissional de fato, ou você quer passar uma imagem de alguém que não tá nem aí pra nada, que só pensa em si. Um segundo erro muito comum é você entrar calado demais, tímido demais. Você tem que tomar cuidado para sua timidez não parecer desinteresse. Entende? Tem pessoas que são mais introvertidas, isso é natural. Só que os introvertidos, eles tendem a se fechar muito, a ficar muito calados, principalmente num primeiro momento onde não conhecem as pessoas. Isso pode ser confundido com desinteresse. Então não é para você também chegar super espalhafatoso, falando horrores, porque as pessoas ali não te conhecem, você nem tem intimidade para isso, você nem sabe se é o tom daquele lugar. Mas fato é, um bom dia bem dado, um olhar no olho, um aperto de mão, um sorriso radiante, que transmite paz, que transmite leveza, isso cativa qualquer pessoa. Então eu não estou falando aqui para você ser uma pessoa ultra extrovertida e infringir inclusive quem você é na sua essência. Estou falando para você ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa agradável, leve. É isso que as pessoas esperam de um cuidador que entra. Então um erro muito comum, pessoal, muito comum. Ser calado demais, tímido demais, isso tem a ver com a sua insegurança, com o seu medo de julgamento. Isso tem muito mais a ver com você do que qualquer outra coisa. Trabalha isso em você para isso não te atrapalhar. O terceiro erro é focar no idoso e ignorar a família. Você tá lá para cuidar do idoso, fato. Mas você não pode esquecer que tem toda uma família que convive, que tem expectativas em relação a você, que quer ver bem aquele idoso e que quer se relacionar também dentro da sua alçada, mas que vai se relacionar com você. Cumprimente todo mundo. Seja cordial com todas as pessoas e respeitosa com todas as pessoas que estão ali. Pergunte o nome de cada pessoa e chame-as pelo nome. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra que o ser humano mais gosta de ouvir é o próprio nome. Se você chama uma pessoa pelo nome,
sempre que se direciona a ela, você já cria naturalmente uma conexão muito valiosa. Se você faz isso num primeiro momento, onde nem existe uma intimidade, onde você poderia inclusive ter esquecido o nome dela, isso fica registrado naquela pessoa como algo positivo. Demonstre interesse e presença com todos da casa. Sempre que se dirigirem a palavra com você, conversa, interage e demonstre interesse por aquilo. Isso é fundamental para criar conexão. O quarto erro é tentar mostrar que sabe tudo. Aquela pessoa que, não, isso aí eu já sei, não precisa, isso aí eu faço desse jeito e papapá, sabe aquela arrogância? Então você tem de um lado o tímido, que demonstra uma certa insegurança, que é extremamente perigoso porque você criar uma má impressão. Mas tem também no outro extremo, aquele que é muito arrogante, que sabe tudo. Excesso de segurança soa como arrogância no início. Então demonstra abertura. Demonstra que você é uma pessoa acessível para receber feedback, para receber orientação. Você pode falar coisas como, por exemplo, olha, isso daqui eu costumo fazer dessa forma, porque eu entendo que funciona bem e tal, mas se a senhora tiver alguma sugestão, tiver algum jeito que a senhora prefira que eu faça, é só me falar que eu adapto para a realidade aqui da casa e tal, que eu sigo as suas orientações. Procura demonstrar essa abertura. Se comunique dessa forma assertiva. Quinto erro muito comum, questionar regras e hábitos da casa. Primeiro dia, pessoal. Você começar a querer dar alguma questionada lá na frente, depois que você já tem intimidade, e de forma sutil, sem parecer muito invasiva, trazendo alguma sugestão, alguma reflexão, cara, dependendo do momento, do time ali que você coloca, pode ser que faça sentido. Agora, primeiro dia com certeza é totalmente fora do time. Com certeza tá errado, você não vai chegar questionando as coisas. Sabe o que vai acontecer? O contratante vai se sentir julgado. Quando você vira e fala, nossa, mas você dá essa comida pra sua mãe? Nossa, mas você dá esse remédio tão cedo pra sua mãe assim? Sabe o que isso soa? Isso soa como crítica. O primeiro dia, ele é um dia de conexão. É um dia de você observar, de você ouvir, de você aprender, de você entender como funciona o contexto daquela casa, de você entender a história daquela família, como eles se relacionam, de onde vem, como funciona aquela casa. Você está entrando num lugar diferente que tem regras, hábitos e condutas. Você precisa se adaptar àquele meio. Então, pelo amor de Deus, primeiro dia, não é hora de você levantar críticas ou querer dar uma de o revolucionário que vai mudar tudo. Sexto erro é vestimenta inadequada. A gente tem um vídeo aqui no canal que eu falo tudo sobre o uniforme de cuidador, as vestimentas mais adequadas para usar na profissão. Então, vou até deixar o card aqui para você depois clicar e poder conferir. É um assunto muito completo que a gente aborda lá, mas de forma resumida aqui para vocês, pessoal. Uniforme adequado para a profissão, limpo, alinhado, tênis fechado, cabelo preso, nada de adornos, nada que possa ferir o assistido, uma boa apresentação. Isso vai contar muito para você. Cuidador é imagem profissional. O seu visual, ele fala antes de você abrir a boca. O seu visual, ele chega primeiro do que as suas palavras. Sétimo erro muito comum, usar celular o tempo todo. Turma, celular faz parte da nossa vida. A gente vive numa geração totalmente conectada, integrada com internet, rede social e etc. A gente não consegue mais viver sem isso. O celular é muito importante para o nosso trabalho, inclusive. Só que a gente tem que dosar melhor. Esse uso, né, tá muito excessivo, cara. Mesmo que, inclusive, você esteja checando algo do trabalho, mesmo que você esteja fazendo alguma anotação ali, quando a família vê esse uso excessivo, isso é interpretado como descaso. Então escolhe o momento certo de usar, usa com moderação. E aí, beleza, eu disse o que você tem que evitar. Quais são os erros comuns, o que você não deve fazer. Eu separei 7 aqui para você que você já viu. Eu trouxe também 4 dicas importantes do que você deve fazer. Porque beleza, eu já entendi o que eu não posso fazer. Agora, Rafael, o que eu tenho que fazer? Como que eu me porto no meu primeiro dia de trabalho? Eu recomendo você ter fortemente, tá, um checklist para você não errar, onde você anota de fato cada item ali para ver se você tá... Então, na sua preparação para ir para o plantão, tem esse checklist para ver se tá certinho. Sua bolsa tá ok, que você vai levar para o trabalho? Seu uniforme tá ok? Você vai ter um bloco de anotações, ele já tá separado, já tá guardado. Seu celular já tá no silencioso. Você já separou aquela roupa reserva para levar. Você já separou o tênis que você vai utilizar na casa, porque você não vai usar o mesmo da rua. Então, ter um checklist bem organizadinho vai te facilitar e vai fazer com que você não erre nada. Porque se você deixar na sua cabeça, você vai acabar esquecendo alguma coisa. Ah, Rafael, eu não quero anotar, dá muito trabalho, papapá, vou deixar na cabeça. Tá bom, mas nem que você tenha o checklist mental. Você acha melhor? Vai por esse caminho, mas tenha algum checklist. Não dá para você simplesmente pegar, levar a bolsa, a carteira, celular e sair de casa. Você tem que se organizar, se preparar para aquele momento. Uma segunda dica importante é fazer perguntas inteligentes. O que são perguntas inteligentes? São perguntas em que a resposta ela vai facilitar o seu trabalho
e ela vai tornar mais profissional aquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, você chega para o contratante e pergunta: fulano, tem alguma coisa, algum assunto que seja do interesse do assistido, que se eu abordar isso com ele vai facilitar a nossa conexão? Uma pergunta inteligente. Ou ao contrário, tem algum assunto ou alguma coisa que eu faça que pode desagradar o assistido e nos afastar, nos desconectar? Porque esse momento inicial é um momento muito importante de conexão. E tudo que eu quero agora é facilitar esse processo. Então, se eu entrar em algum assunto ou fizer algo que ele não goste, o ideal é que eu saiba quais são essas coisas agora para eu me policiar. Isso é inteligente. Isso você pode até pensar, dependendo da pergunta que você faz, pode demonstrar insegurança. Mas essas perguntas inteligentes, elas não demonstram insegurança, pelo contrário. Elas demonstram profissionalismo e mostram que você está interessada de fato em entregar o seu melhor. Porque pensa, não tem como você entregar o seu melhor se você não conhece, se você não sabe o que você tem que fazer. Quando você não conhece o percurso que você vai fazer, qualquer caminho que você fizer vai te deixar perturbada, entende? Vai te deixar nervosa, porque você não conhece o percurso. Agora, se você conhece, você tá com um mapa na sua mão e a família tá te dando esse mapa, é muito mais fácil de você ter confiança de percorrer essa estrada. Então, perguntas inteligentes demonstram zelo, não insegurança. Então, olha só, vou contar um caso real aqui da Vivaz para vocês entenderem, tá? Teve uma vez que uma cuidadora parceira nossa, ela foi no plantão e logo no primeiro dia ela notou que o idoso tinha o hábito de ouvir rádio pela manhã. No dia seguinte, ela chegou, ligou o rádio e colocou no programa preferido dele. Isso antes de chamá-lo. Ela chegou, se organizou, já ligou no programa preferido dele e depois chamou para que pudesse assumir o plantão de fato. Quem me contou isso foi uma filha desse idoso. E ela virou pra gente e falou o seguinte: olha, quando eu vi aquela cena, eu sabia que ali a gente tinha feito a escolha certa para aquela cuidadora. Então, pequenos gestos criam grandes vínculos. Dica 3. Não perca a oportunidade de fazer elogios sinceros. Então, por exemplo, seu pai é muito comunicativo, me senti muito bem com ele hoje. Nossa, adorei as histórias dele. Tem histórias incríveis da época quando ele trabalhava no escritório XYZ, entende? Então, quando você traz ali elementos de que, de fato, você gostou, você identificou algo positivo, cara, isso é muito legal, muito valioso, porque você vai estar sendo sincera e você vai estar agradando a outra pessoa. Isso ajuda demais a você se conectar emocionalmente com a família. A quarta dica aqui, pessoal: faça um fechamento com a família antes de ir embora. Então, quando você vai terminar um plantão, você está terminando um ciclo de atendimento, um ciclo de determinada quantidade de horas que foram contratadas ali. Então pessoal, tô indo agora, vocês precisam de mais alguma coisa? Olha, tô indo, boa noite a todos, boa tarde, amanhã eu tô aqui 8 horas, conforme combinado. E se tiver mais alguma coisa que eu possa ajudar, por favor, me falem, que eu tô aqui para ajudar, beleza? Então, assim, faz um desfecho daquele dia. Não sai simplesmente saindo, faz um desfecho. Se tiver algum relatório para ser preenchido, preenche com o máximo de detalhes, com o máximo de cuidado possível. E aí, cuidador e cuidadora que estão acompanhando esse vídeo até agora, você não precisa ser perfeito. Ninguém espera que você seja perfeito. Você precisa ser profissional, atencioso e humano. O primeiro dia, ele não é para você mostrar tudo que você sabe, mas para deixar claro o tipo de presença que você oferece. Não é sobre o que você é capaz de fazer, mas quem você é. Na Vivaz Cuidadores, a gente acredita que cuidar é muito mais que uma tarefa. É uma postura, é confiança. E isso começa no primeiro contato.